E hoje nós vamos retomar a nossa série no Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos vai nos acompanhar aí talvez por todo esse ano e talvez até um pouco mais. Então, eu quero encorajar você a ler ou reler o Evangelho de Marcos, um evangelho que tem muito a nos ensinar sobre a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero retomar essa série de mensagens no Evangelho de Marcos, convidando você a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos de 13 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 13 a 22. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia e mantenha ela aberta e ligada para que possamos aprender com a palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos de 13 a 22, a Sagrada Escritura diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos. Ó Deus, já te entronizamos canções, já entoamos canções a ti nessa noite. Ó Deus, que nos fala da certeza do teu amor, das tuas promessas, da tua soberania. E nesse momento em que acabamos de ler a tua palavra, pedimos ao Espírito Santo do Senhor que nos traga a iluminação, o entendimento, a ministração da palavra do Senhor essa noite possa falar poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, que através da exposição da Sagrada Escritura, o nome do Senhor possa ser glorificado e que nós, aqui reunidos, o teu povo que está em casa, possamos ser edificados, instruídos, alimentados e exortados pela tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito com o objetivo de demonstrar. Ele escreve o seu evangelho no intuito de comprovar uma tese. A tese é levantada logo no primeiro versículo deste evangelho, que é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a tese de Marcos. Então, Marcos escreve seu evangelho para demonstrar, para comprovar, para atestar que o Jesus de Nazaré, o Jesus que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, aquele que morreu no Calvário, na cruz, aquele que morreu em dor e sofrimento, ele é o Filho de Deus. Marcos, ao escrever o seu evangelho, se você ler esse evangelho, você vai perceber que não há tanto ensino de Jesus. No sentido de que Marcos não dá ênfase aos ensinos de Jesus, mas sim às ações de Jesus. Esse evangelho é conhecido como o evangelho da ação. Portanto, quando você lê o evangelho de Marcos, constantemente Jesus está fazendo alguma coisa. Ele está no deserto vencendo Satanás, ele está pregando o evangelho do reino de Deus, ele está curando enfermos, ele está libertando endemoniados, ele está, inclusive, por meio da sua autoridade, chamando pessoas para segui-lo, chamando pessoas para se tornar os seus discípulos.
O grande debate em torno do capítulo de número 2 é em torno da autoridade de Jesus. Marcos já nos apresentara Jesus como tendo autoridade para curar enfermidades como a lepra. Marcos já nos apresentara Jesus como aquele que tem autoridade para perdoar pecados ao curar um paralítico. Mas Marcos agora, nessa porção que nós lemos, ele nos apresenta Jesus como tendo autoridade para chamar, mediante a sua graça, aqueles que aos olhos de muitos podem ser considerados inelegíveis para o discipulado. É esse o intuito de Marcos quando nos conta a história de Levi. Ao ouvir de Jesus, amados irmãos, o segue-me. Quando todo cristão, quando todo pecador ouve de Cristo, segue-me, nós somos apresentados ao caminho do discipulado. Todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho e renderam-se a Cristo devem trilhar o caminho do discipulado. Não há cristianismo sem discipulado. Este caminho do discipulado, meus amados irmãos, ele não é para alguns, mas ele é para todos que se tornaram discípulos de Cristo. Este é o caminho da igreja. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja não é outra coisa a não ser fazer discípulos. Esta é a pregação da igreja. A pregação da igreja, por meio da pregação, a igreja deve chamar pessoas, conclamar pessoas, convocar pessoas a se tornarem discípulos de Cristo. A igreja do Senhor Jesus é uma comunidade dos discípulos. E, amados irmãos, em tempos onde se fala muito de discipulado, mas quando se fala de discipulado, a nossa mente é levada logo a um método de crescimento de igreja. Nós precisamos redescobrir o que é discipulado, nós precisamos redescobrir esse caminho, que é o caminho de Cristo para o seu povo. É o caminho do discipulado. E pensando em todo esse contexto, gostaria nessa noite de falar com os irmãos sobre o seguinte tema: o caminho do discipulado. E com a sua Bíblia aberta, nessa porção que nós lemos nessa noite, eu gostaria de destacar 3 palavras que podem definir ou que podem resumir esse caminho do discipulado. A primeira palavra que resume este caminho do discipulado é chamado. Leia comigo os versos 13 e 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A primeira palavra que define discipulado, a primeira palavra que resume discipulado é chamado. O caminho do discipulado é o caminho para aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus. Meus amados irmãos, uma característica do ministério de Jesus era o ensino. Jesus nunca se recusou a ensinar o Evangelho, a pregar o Evangelho a quem quer que seja. Então, quando você lê os Evangelhos, lê os 4 Evangelhos que estão na Escritura, você vê sempre Jesus disponível para ensinar pessoas. Você sempre vê Jesus disponível para pregar o Evangelho do Reino de Deus. E enquanto Jesus, após ensinar as pessoas, no versículo de número 13, uma multidão cercou Jesus e ali ele ensinou o Evangelho, Jesus provavelmente retomou a sua caminhada pela praia. E ali, ao caminhar pela praia, ele viu Levi. E ali na praia, ele chamou Levi para segui-lo. Nos dias de Jesus, a nação de Israel estava sob o domínio romano, estava sob o domínio de Roma. E Cafarnaum era uma cidade de muito comércio, onde havia trânsito de muitos mercadores. Portanto, em Cafarnaum tinha um posto alfandegário. E o comércio em Israel estava sob a taxação das autoridades romanas. Levi era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos nos dias de Jesus não tinham uma fama muito boa. Eles eram considerados como os extorquistas. Eles cobravam o valor a mais do que o valor do imposto. E assim também eles se enriqueciam de forma ilícita e desonesta. Eles tinham, na verdade, o povo odiava um cobrador de imposto. Para você ter uma ideia, um judeu que se tornasse cobrador de impostos era motivo de vergonha para a sua família e para seus amigos. Um judeu que se tornasse cobrador de impostos, ele era expulso da congregação, ele era expulso da sinagoga. Se um fariseu se tornasse cobrador de impostos, aceitasse o cargo de cobrador de impostos,
Ele era execrado. E a sua esposa podia, inclusive, se divorciar dele. Sem dúvida, meus irmãos, Levi era um homem odiado por seus contemporâneos. Todavia, é para esse homem que é odiado, é para esse homem desonesto, é para esse homem que é considerado como um traidor da pátria, que Jesus dirige o seu olhar e lhe diz: segue-me. É para este homem. Por quê, amados irmãos? Porque o caminho do discipulado é o caminho para aqueles que são chamados. Meus amados irmãos, você que está me acompanhando nessa noite, nenhum de nós viria a Cristo se Cristo não nos chamasse. Portanto, nenhum ser humano vem a Cristo se Cristo não o chamar. Por nós mesmos, nós jamais nos voltaríamos para Cristo se Cristo não nos chamasse, se Ele não nos atraísse, como a Escritura diz, com cordas de amor. O chamado de Cristo, portanto, amados irmãos, é um chamado eficaz, é um chamado soberano, é um chamado, inclusive, irresistível. A autoridade de Jesus em chamar pessoas para segui-lo está aí na expressão que aparece no versículo 14: segue-me. É essa a essência do discipulado. Eu gosto muito da maneira como a Bíblia Viva, que é uma versão da Escritura, traduziu as palavras de Jesus dirigidas a Levi. A Bíblia Viva traduziu da seguinte maneira: venha ser meu discípulo. É esse o convite do Mestre. O convite de Cristo é para que andemos em seus passos. O convite de Cristo é para que imitemos os seus atos. O convite de Cristo é para que tenhamos o seu caráter, amados irmãos. Esse é o convite do discipulado. Marcos, o evangelista, faz questão de registrar para nós e de deixar muito claro qual foi a reação de Levi ao ouvir o chamado de Jesus. Observe comigo o versículo 14. Quando Jesus diz: segue-me, olha o que Marcos registra: ele se levantou e o seguiu. Meus amados irmãos, ao ouvir o chamado de Cristo, nós somos colocados em uma verdadeira encruzilhada, onde só temos duas opções: a obediência ou a desobediência. Ou atendemos ao chamado de Cristo ou rejeitamos aquele que nos chama. Esse é o chamado de Jesus. A convocação de Jesus é para segui-lo. Segue-me. Meus amados irmãos, o chamado de Cristo para o discipulado cria uma ruptura, e essa ruptura é uma ruptura radical. Quando Levi ouve o chamado de Jesus dizendo: segue-me, Levi se levanta e vai, e ali Levi rompe com todo o seu antigo estilo de vida desonesto, corrupto. Porque o chamado de Jesus cria uma ruptura radical. Meus queridos e amados irmãos, como nós precisamos resgatar esse conceito, essa verdade preciosa de que o discipulado cria uma ruptura com nossa maneira de ver, com a nossa maneira antiga de ver, de perceber as coisas, com o sistema de valores que guiava a nossa vida, com aquilo que nós considerávamos certo ou errado. O discipulado, o chamado de Cristo, cria uma ruptura, meus irmãos. E essa ruptura é uma ruptura radical. Quando nós ouvimos Cristo dizer: segue-me, nós somos desafiados a romper com todo o antigo estilo de vida. Ao seguir Jesus, amados irmãos, Levi abandonou seu modo de vida desonesto. E romper com o antigo estilo de vida não é outra coisa a não ser deixar de viver para si mesmo, a não ser de deixar de viver para si e colocar-se debaixo do senhorio de Cristo. Esse é o discipulado, amados irmãos. Aquele que tem autoridade para chamar é aquele que tem autoridade para ser Senhor. Aquele que tem autoridade para nos chamar e aquele que nos chama para o discipulado, ele é o Senhor. Portanto, amados irmãos, não tem como vir a Cristo, não tem como andar, trilhar o caminho do discipulado, se nós não nos colocarmos debaixo do senhorio de Cristo. É Cristo que tem que ser Senhor. É Cristo que tem que reinar. É Cristo que tem que governar a nossa vida. É isso que Levi ouve de Jesus, e Marcos faz questão de registrar para nós essa verdade, que ele se levantou e seguiu, porque em primeiro lugar Levi reconheceu a autoridade daquele que chama, e aquele que chama é Senhor.
Não tem como seguir a Cristo, não tem como andar no caminho do discipulado se nós não estivermos debaixo do senhorio e da autoridade de Cristo. Quando Levi ouve o chamado de Cristo e obedece, Levi larga o seu emprego. Ou seja, Levi larga o seu sustento, era daquele sustento, por mais que fosse desonesto, era dali que Levi se sustentava, era dali que Levi mantinha a sua casa. Portanto, seguir a Cristo, atender o convite do segue-me de Jesus, atender o chamado ao discipulado de Cristo, é também confiar inteiramente nele. É depositar inteiramente a nossa confiança em sua providência. Levi não questionou, Levi não se perguntou como ele ia sobreviver, como ele ia se manter, mas ele apenas se levantou e foi, porque Levi confiou na autoridade daquele que o chamara. Não há como vir a Cristo, não há como trilhar o caminho do discipulado se não tivermos debaixo do senhorio de Cristo, mas também não há como trilhar o caminho do discipulado se nós não confiarmos inteiramente na sua providência. É por isso que a Escritura vai dizer, meus amados irmãos, que o justo, ele vive por fé. A justificação, a obra de salvação é por fé. Porque nós deixamos de confiar em nós mesmos para confiar unicamente e inteiramente na pessoa de Cristo. É Ele quem nos chama. Portanto, amados irmãos, o caminho do discipulado, em primeiro lugar, é um caminho para os chamados. A primeira palavra que resume o caminho do discipulado é chamado. A segunda palavra que resume ou que define o caminho do discipulado está aí nos versos 15 a 17. Leia comigo. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A segunda palavra que resume ou que define o caminho do discipulado é a palavra humildade. A cena desses versos que nós acabamos de ler se dá na casa de Levi. Levi, ele preparou uma recepção para o Senhor Jesus, ele preparou um banquete, um jantar, uma ceia para Jesus. E nessa ceia, nesse jantar, nesse banquete, Levi convidaram os seus amigos. Provavelmente o círculo de amizade de Levi também era um grupo odiado pelos seus contemporâneos. Provavelmente o círculo de amizade de Levi era basicamente de publicanos e pecadores, era basicamente de cobradores de impostos e daqueles que eram odiados pelo povo. Talvez o objetivo de Levi aqui é um objetivo missionário. Ele deseja que os seus amigos, que aqueles que trabalhavam com ele, ouçam e tenham a oportunidade de conhecer um mestre que ele recém encontrou. Tenham a oportunidade de ouvir, de conhecer a Jesus. É interessante observar que Levi se converteu e já se tornou um missionário ao abrir as portas da sua residência para que Jesus e para que os seus amigos pudessem ouvir a respeito de Cristo. A expressão pecadores e publicanos, que aparece aí no versículo de número 15, e também aparece no versículo 16, publicanos e pecadores, se refere respectivamente aos odiados cobradores de impostos e àqueles que não obedeciam à interpretação farisaica da lei. Para os fariseus, todos aqueles que não obedeciam à interpretação que eles davam à lei eram pecadores. Então, de um certo ponto de vista, nós estamos falando que, aos olhos dos fariseus, Jesus foi considerado um pecador. Aos olhos dos escribas e fariseus, a classe religiosa da época, Jesus cometeu aqui um ato inaceitável, porque ele estava comendo, ele estava assentado à mesa com publicanos e pecadores. Meus amados irmãos, receber alguém à mesa no Antigo Oriente era algo especialmente significativo. Receber alguém à mesa poderia ser sinal de paz, de confiança, inclusive de anistia, de perdão. O religioso, uma pessoa religiosa que se considerava santa, separado, essa é a tradução da palavra fariseus, é esse o significado de separação. Eles se consideravam separados, santos. Eles acreditavam que no dia em que Jesus se manifestasse escatologicamente, nos dias escatológicos de Jesus, Jesus faria uma verdadeira ceia com eles, com os separados dos pecadores e dos pecados nesta vida.
Portanto, um religioso, um fariseu, jamais iria aceitar, iria concordar, sentar à mesa com um publicano e um pecador. Um fariseu jamais iria comer com um publicano e pecador, porque o fariseu, o religioso, a classe religiosa dos dias de Jesus, acreditava que se sentasse à mesa, se eles comessem com fariseus e com publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas iriam se contaminar, eles iriam se tornar impuros. É por isso que é isso que motiva o questionamento da classe religiosa que foi dirigido aos discípulos no versículo 16. Olha comigo o versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, aos discípulos de Jesus, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Meus amados irmãos, esse questionamento dos religiosos, dos escribas, dos fariseus aqui, nos mostram duas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui, se você ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que Marcos ele registra uma progressão, um avanço da perseguição e da oposição dos religiosos a Jesus. Por exemplo, se você relembrar que o capítulo 2, quando Jesus está se dirigindo ao paralítico, lá no versículo 6, diz que os religiosos que ali estavam presentes, eles arrazoavam em seu coração. Ou seja, era uma conversa íntima, secreta. Agora, eles perguntam aos discípulos, e essa oposição é crescente. E por que eles perguntam aos discípulos? Talvez aqui na tentativa de minar a lealdade dos discípulos, talvez na tentativa de colocar na cabeça do discípulo alguma dúvida a respeito de Jesus. Como é que esse homem pode ser o Messias? Como é que ele pode ser o Jesus? Como é que ele pode ser o Cristo? Como é que ele pode ser ungido de Deus se ele come com publicanos e pecadores? Na mente religiosa dos dias de Jesus, na mente dos religiosos dos dias de Jesus, aquilo era inaceitável. O Messias jamais iria comer com publicanos e pecadores. Mas esse questionamento dos religiosos aos discípulos de Jesus também é um questionamento derivado de preconceito. E eu gosto, mais uma vez aqui, eu quero citar a Bíblia Viva, a maneira como essa versão da Escritura conseguiu captar muito bem o preconceito desses religiosos ao registrar o questionamento dos religiosos aos discípulos. A Bíblia Viva registrou da seguinte maneira: como é que ele aguenta isso? Como é que ele come com essa gente baixa? Vou repetir, amados irmãos. Como é que ele aguenta isso? Como é que ele come com essa gente baixa? Meus amados irmãos, aos olhos da classe religiosa, aqueles que ali estavam com Jesus não eram dignos de outra coisa que não fosse a rejeição e o desprezo. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Jesus, que está registrada no verso 17. Olha a resposta de Jesus. Tendo Jesus ouvido isto, ouvido o quê? O questionamento, a crítica dos religiosos, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a justos, e sim pecadores. Meus amados irmãos, nessa resposta de Jesus, nós temos aqui uma expressão da maravilhosa graça de Deus. Jesus não está dizendo que existem pessoas que precisam de salvação e outras que não precisam. Jesus não está dizendo que existem pessoas que são pecadoras ou outras que não são pecadoras. Não, amados irmãos, o que Jesus faz ao responder o questionamento dos religiosos é nivelar todos os seres humanos. Todos os seres humanos são pecadores, todos os seres humanos são doentes, todos os seres humanos são carentes da graça de Deus. É por esta razão, amados irmãos, que todos são enfermos, que todos são doentes e que todos são carentes da graça de Deus, que o caminho do discipulado requer humildade. Porque enquanto nós não reconhecemos a nossa indignidade diante da dignidade de Cristo, enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado diante da santidade daquele que é o nosso Salvador, enquanto nós não reconhecemos a nossa enfermidade, o nosso pecado, e enquanto nós não tivermos a percepção do quanto nós somos doentes, o quanto nós somos enfermos, nós não vamos experimentar a graça de Deus. E a graça de Deus, amados irmãos, é o remédio para a nossa enfermidade. A graça de Deus é o remédio para o nosso pecado. Meus queridos e amados irmãos, enquanto os religiosos se achavam sãos, enquanto os religiosos se achavam suficientemente bons, Jesus diz a eles, ao responder à sua crítica, a crítica dos religiosos, Jesus diz a eles
que eles são tão carentes da graça quanto aqueles publicanos e pecadores. Meus amados irmãos, a soberba faz com que nos coloquemos acima e nos consideremos melhores do que os outros. Todavia, nós que temos uma percepção hábil e facilmente percebemos o pecado das pessoas, percebemos os erros das pessoas, criticamos as pessoas e às vezes nos consideramos até melhores do que muitas pessoas. A soberba faz isso com a gente. Todavia, a soberba, ela nos cega para a mais importante percepção que eu e você devemos ter. A percepção de quem realmente nós somos. A percepção para a maldade do nosso coração. A percepção para o nosso pecado. O olhar do discípulo não deve estar primeiramente nos outros, mas em si mesmo. O discípulo é aquele que olha para si e se vê tão doente quanto o seu mais terrível semelhante. Enquanto nós não percebermos isso, enquanto nós não tivermos a percepção de quem realmente nós somos, pecadores, carentes da graça de Deus, que há maldade no nosso coração, nós não experimentaremos o remédio para a nossa enfermidade, o remédio para o nosso pecado, que é a maravilhosa graça de Deus. Meus amados irmãos, é curioso porque nós sempre queremos, em geral, nós sempre temos a tendência de querer aparentar força, aparentar espiritualidade, aparentar inclusive que nós somos independentes, não precisamos de ninguém. E com isso nós estamos arrotando a nossa soberba e a nossa autossuficiência. Entretanto, em vez de nos aproximarmos de Deus, esse comportamento soberbo, autossuficiente, orgulhoso, ele demonstra, na verdade, o quanto longe de Deus nós estamos. Porque caminhar com Cristo, andar no caminho do discipulado, requer humildade de espírito. E humildade de espírito é um ledo engano pensar que humilde ou humildade tem a ver com poder aquisitivo, ter ou não as coisas. Não. Humildade, ser humilde, é perceber quem realmente nós somos e quanto Deus é maravilhoso para conosco. Ser humilde de espírito, andar no caminho do discipulado, é reconhecer que nós não temos mérito algum para seguir a Cristo. Andar no caminho do discipulado é se deleitar na graça de Deus e agradecer ao Senhor todos os dias por ter nos livrado do inferno. Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez. E essa percepção de humildade não nos ajuda apenas na nossa relação com Deus, deve nos ajudar na nossa relação com o nosso semelhante. Porque aquele que muitas vezes nós nos consideramos melhores, nós somos tão piores quanto ele. Jesus nivela todos os homens, todos os seres humanos, todos são pecadores, todos são doentes, todos são carentes da graça de Deus. Amados irmãos, a graça de Deus nos constrange. A graça de Deus joga por terra qualquer mérito humano. A graça de Deus quebra os nossos conceitos e os nossos preconceitos. A graça de Deus não tolera a soberba. Aqueles que se acham dignos, aqueles que são orgulhosos, jamais encontrarão o caminho do discipulado, enquanto não perceberem que são indignos, miseráveis, doentes e carentes de Cristo. Porque, amados irmãos, o caminho do discipulado é um caminho para os humildes. Em terceiro e último lugar, a terceira palavra que pode resumir ou definir o caminho do discipulado se encontra nos versos 18 a 22. Leia comigo. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão.
Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. A terceira e última palavra que nós podemos ler nessa porção da Escritura que nós estamos expondo nessa noite, que nos fala sobre discipulado e nos fala sobre esse caminho do discipulado, é a palavra relacionamento. Nós não sabemos ao certo se essa cena que nós acabamos de ler se deu em ordem cronológica aos fatos mencionados anteriormente. Todavia, Jesus aqui está em mais um confronto com os religiosos, com os fariseus, e ao responder os fariseus, ele mostra uma ênfase, ele mostra um aspecto do caminho do discipulado. A controvérsia dos versos que nós lemos gira em torno do jejum. E antes de qualquer coisa, é preciso deixar bem claro que Jesus não está aqui condenando o jejum nesta passagem. Jesus jejuou e Jesus ratificou a prática do jejum. Conforme a lei de Moisés, a lei exigia apenas um jejum anual, que era conhecido como o dia da expiação. Você pode ler isso lá em Levítico 16, os versos 29 a 34, também o livro do profeta Jeremias, capítulo 36, o versículo 6. Nesse dia, que era o dia da expiação, o povo afligia a sua alma e sentia profunda tristeza e confessava os seus pecados e pedia perdão a Deus. Todavia, os escribas e fariseus acrescentaram diversas tradições a esta prática. Por exemplo, um bom fariseu, ele se orgulhava porque o fariseu jejuava 2 vezes por semana, geralmente na segunda e na quinta-feira. Portanto, o que Jesus está condenando aqui é aquele jejum hipócrita. Os fariseus faziam do jejum um palco para demonstrar piedade. É por isso que quando Jesus fala no Sermão do Monte, diz assim: quando jejuardes, não aparentais triste, não aparentais diante dos homens que estáis jejuando. Por que Jesus faz isso? Porque esse era o hábito dos fariseus. Os fariseus ficavam tristes, decaíam o seu semblante para demonstrar aos homens a sua espiritualidade, para demonstrar aos homens que estavam jejuando. Os fariseus e os escribas tornaram uma prática legítima e uma prática bíblica, que é a prática do jejum, em um verdadeiro show de falsa piedade. Os discípulos de João, por sua vez, influenciados pela pregação de arrependimento do apóstolo João, aí aqui é João Batista, aquele que aparece no deserto, aquele que aparece pregando arrependimento no deserto, os discípulos de João, incentivados e influenciados pela pregação de arrependimento de João Batista, provavelmente jejuavam por conta do pecado, para demonstrar tristeza pelo pecado, não para ostentar a piedade. Há uma possibilidade, inclusive, segundo alguns estudiosos do Evangelho de Marcos, que o fato dos discípulos de João estarem jejuando aqui provavelmente seja por tristeza, porque João já havia sido morto. É uma possibilidade. O que nós não podemos pensar aqui, apesar de haver essa possibilidade, é que os discípulos de João e os dos fariseus poderiam estar jejuando pela mesma razão. O que me parece, apesar de haver estudiosos que concordem e que afirmam isso, o que me parece um tanto estranho, porque quando você vai estudar a passagem, o questionamento provavelmente vem dos fariseus, tendo em vista que durante o ministério de Jesus, essa foi a classe. Jesus sempre teve embates com os religiosos. Jesus vai responder toda essa controvérsia a respeito do jejum com uma figura que era muito familiar da sua época, que era um casamento. Olha o versículo de número 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Meus amados irmãos, o casamento é uma celebração. Jejuar na hora de um casamento é algo impensável. Para se ter ideia, quando um rabino era convidado para uma festa de casamento, ele poderia até interromper uma aula bíblica para comparecer à festa. Você tem ideia, quando o casamento era uma festa tão grandiosa e tão especial no contexto do dia de Jesus, que quando alguém era convidado para um casamento, se as pessoas não se falassem ou tivessem algum tipo de problema, elas buscavam uma reconciliação. Mendigos que aparecessem ali naquele local onde estava celebrando a festa de casamento, poderiam comer à vontade. O que é que Jesus está dizendo aqui? É que os discípulos de Jesus aqui significam um casamento. Significam os convidados do casamento.
Portanto, eles não estão jejuando porque Jesus, que é o noivo, está presente. A presença de Jesus não traz tristeza, a presença de Jesus não traz lamento, a presença de Jesus traz alegria. Ora, amados irmãos, o ensinamento de Jesus aqui nesse verso é muito claro. O que Jesus está dizendo é que aqueles que atendem o seu chamado, aqueles que ouvem o segue-me de Jesus e se tornam seus discípulos, têm a bênção de desfrutar da alegria da sua presença. A presença de Jesus nos traz alegria. Entretanto, é importante fazer uma pequena e importante ressalva, porque Jesus também, ao responder toda essa controvérsia a respeito do jejum, ele faz questão de dizer que o momento de tristeza chegaria. O momento de lamento, de lamentar, chegaria. Observe o versículo número 20. Diz: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. A ideia de tirar aqui é uma ruptura, é ser tirado, é ser arrancado à força, de modo muito abrupto. Essa é a ideia da palavra. O que Jesus está fazendo menção aqui é a sua crucificação. Jesus seria tirado, Jesus seria arrancado dos seus discípulos. Então, se Jesus está usando a metáfora do casamento, a figura do casamento, onde ele é o noivo, os seus discípulos, os convidados do noivo, o que significa dizer, amados irmãos, é que o noivo Jesus, conquistou a sua noiva por meio da sua morte na cruz. Jesus conquistou a sua igreja, o seu povo, mediante o sofrimento do Calvário. E aqui nesse verso, amados irmãos, nós temos um paradoxo, um verdadeiro paradoxo que marca o cristianismo em todas as épocas. Nós temos um paradoxo porque a morte de Cristo trouxe tristeza, mas nos deu a alegria da salvação. Foi pela morte de Cristo que recebemos vida. O cristianismo é a vida que nasce da morte. Foi mediante o sofrimento que tivemos a vitória sobre a morte. Não há cristianismo sem cruz, amados. Não há discipulado sem cruz. A cruz nos fala de renúncia, a cruz nos fala de comprometimento, a cruz nos fala de entrega, a cruz nos fala de submissão, a cruz nos fala de perdão de pecados, a cruz nos fala de sofrimento e a cruz nos fala de amor incondicional. Só se relaciona com Cristo aquele que enxerga a cruz. Só se relaciona com Cristo aquele que vê na morte de Cristo a sua própria morte. Só anda no caminho do discipulado aquele que entende que a cruz é um convite para a nossa própria morte. O discipulado nada mais é do que um convite para a morte. Nós somos convidados para morrer todos os dias, para as nossas vontades, para os nossos prazeres, para os nossos desejos que desagradam o Senhor. Nós somos chamados a morrer, amados irmãos. E o discipulado, inclusive, é um convite para a morte, se preciso for, pela causa do Evangelho. Esses dias, na verdade, no dia de ontem, eu vi uma frase, inclusive compartilhei nas minhas redes sociais, uma frase atribuída ao Billy Graham, dizendo o seguinte: a salvação é pela graça, mas o discipulado. A salvação é de graça, mas o discipulado custará tudo o que você tem. Amados irmãos, não há discipulado sem renúncia. Não há discipulado enquanto você não morrer. Não há discipulado enquanto o seu ego falar mais alto do que a voz do Senhor no seu coração. É esse o convite de Cristo, para que nós nos encontremos na cruz. Esse é o convite de Cristo, é um convite para a morte. É um convite para que enxergamos na sua morte a nossa morte. Como também para que enxergamos na sua ressurreição a nossa ressurreição, amados. Aquele que segue a Jesus deve ver na cruz todas estas bênçãos: o perdão, a justificação, a reconciliação, a salvação, o amor, a comunhão com Cristo. Mas o discípulo não deve ver na cruz estas bênçãos apenas como uma maneira de reter essas bênçãos somente para si. Não, o discípulo ele vê na cruz estas bênçãos, mas ele vê a si mesmo como uma extensão destas bênçãos. Portanto, amados irmãos, o verdadeiro discípulo é aquele que é uma extensão dessas bênçãos a outros discípulos e a outros a quem Cristo chamar. Portanto, o discípulo que foi
que se vê na cruz de Cristo, o discípulo que foi alcançado pela cruz, que morreu para si mesmo e que agora vive para Cristo, vive para Deus, vive para o louvor da sua glória, ele recebeu perdão, justificação, reconciliação, graça, amor incondicional, mas ele não retém isso para si, ele estende a outros. Ele estende à comunidade dos discípulos e estende inclusive para aqueles a quem o Senhor chamar por meio da pregação do Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o discipulado é uma alegria que emana da cruz. Não tem como nós falarmos de discipulado se nós não falarmos da cruz. Não tem como nós nos considerarmos cristãos, ou não tem como falar de cristianismo sem cruz. Não tem como. Cristianismo, discipulado é comprometimento. Discipulado é renúncia. Discipulado é morte. Discipulado é sofrimento. Discipulado é vida santa. E tudo isso, amados irmãos, é resultado, ou são resultado, do nosso relacionamento com Cristo que nos chamou. Amados irmãos, os versos 21 e 22 nos mostram que a vida em Cristo é radicalmente nova. Vamos ler os versos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus amados irmãos, cristianismo não é reforma do judaísmo. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor Jesus, ao responder dessa maneira os religiosos, aos fariseus e escribas, o que Jesus está dizendo é que Jesus não se encanta com aparências. Jesus não se encanta com religiosidade. Jesus não se encanta com falsa piedade. O Cristo que nos chama ao discipulado deseja relacionamento. O Cristo que nos chama ao discipulado deseja o nosso coração por inteiro. Sabe por quê, amados irmãos? Porque andar no caminho do discipulado é enxergar sempre e unicamente a Cristo e relacionar-se com Ele diariamente. Todos nós somos discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que segue. Portanto, desse modo, nós seguimos alguém. Nós exercemos influência sobre alguém, mas nós também recebemos influência de outras pessoas. Nós somos influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis. O Evangelho, amados irmãos, nos convoca ao caminho do discipulado. É esse o chamado de Cristo. Esse caminho do discipulado, além de ser um caminho, além de ser um chamado do próprio Cristo, esse caminho é para os humildes, é para os enfermos, é para aqueles que não se consideram dignos, é para aqueles, amados irmãos, que não maquiam, que não tentam esconder o seu orgulho, a sua soberba, a sua presunção por trás de uma falsa piedade. Encontrar diariamente Cristo no caminho do discipulado requer relacionamento diário e ininterrupto com Ele. A pergunta que nós devemos fazer nessa noite não é se nós somos ou não discípulos. A pergunta que nós devemos fazer nessa noite é a quem nós seguimos. E é essa pergunta que eu faço a você nessa noite. A quem você segue?